Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos da contabilidade no Brasil, sabe? Aquela base mesmo. Isso aí. Vamos usar como base uns materiais técnicos sobre a estrutura conceitual, o famoso CPC 00, e também a Lei das SAs, a 6.404. Material denso, mas essencial. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o que faz a informação financeira ser de fato útil, confiável, para quem precisa tomar decisões, né? Tipo investir, conceder crédito, essas coisas. Perfeito. Ok, então, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Bom, acho que para começar é super importante contextualizar a estrutura conceitual, o CPC 00. Sim, Ela não é tipo uma norma específica, sabe? Não é como um limite de velocidade que diz faça isso. Pensa nela mais como a filosofia por trás. interessante, uma base conceitual mesmo. Exato. Ela serve para guiar a criação das outras normas, os pronunciamentos técnicos, os CPCs que a gente tanto estuda. Entendi. E tem um ponto-chave aqui. Se por acaso um pronunciamento técnico específico entrar em conflito com a estrutura conceitual. Quem manda é o pronunciamento técnico. A estrutura existe para dar suporte, para dar consistência na hora de elaborar as normas. Mas a norma específica prevalece no detalhe. Ok, isso é importante. Hierarquia clara, então. Bom, começando pelo começo mesmo, lá no capítulo 1 da estrutura. Qual é o grande objetivo de um relatório financeiro? Para que ele serve, afinal? Olha, o objetivo principal, sim, o foco número 1, é fornecer informações financeiras sobre a entidade que sejam úteis, Úteis para quem especificamente? principalmente para os usuários externos. Aí a gente pensa em investidores, os atuais e os que estão pensando em investir, e também credores, né? Quem empresta dinheiro para a empresa. Certo. Essa informação é para ajudar essa galera a tomar decisões econômicas, tipo comprar, vender, manter uma ação, conceder um empréstimo. A ideia é reduzir a incerteza. Faz todo sentido. Mas esses relatórios mostram tudo da empresa? Não, de jeito nenhum. É um ponto importante. Eles não têm a pretensão de cobrir todas as necessidades de informação de todos os usuários. E nem tudo que é relevante sobre a empresa vai estar lá. Bom saber. Foco na utilidade econômica para esses grupos principais, então. Isso, utilidade para decisões de alocação de recursos. Ok. Para a informação ser útil, ela precisa ter qualidade, né? E aí o capítulo 2 entra com as características qualitativas. Aqui a coisa começa a ficar, bem interessante. Com certeza. É o coração da utilidade. A estrutura divide essas características em dois grupos: Quais são? as fundamentais e as de melhoria. As fundamentais são, tipo assim, indispensáveis. Sem elas, a informação não é útil. E quais são essas indispensáveis? Relevância e representação fidedigna. Relevância. Imagino que seja sobre importar para a decisão, certo? Exatamente. Informação relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões dos usuários. Se ela não mudar nada, ela não é relevante. Ok. E representação fidedigna. O que significa isso? Significa que a informação contábil tem que retratar com fidelidade o fenômeno econômico que ela se propõe a representar. Para isso, ela precisa ter 3 atributos: ser completa, neutra e livre de erro material. Completa, neutra e livre de erro? Uau! Parece um padrão alto. E completa significa ter toda a informação necessária para o usuário entender o fenômeno. Neutra é não ter viés, não pender para um lado para influenciar a decisão. E livre de erro. Bom, não pode ter erros ou omissões significativas. E essas duas, relevância e representação fidedigna, precisam andar juntas. Sempre. Não adianta nada ter uma informação super relevante, mas totalmente errada ou distorcida. Verdade. E também não adianta ter uma informação perfeitamente fiel, completa, neutra, sem erro, mas sobre algo totalmente irrelevante para a decisão. Uma potencializa a outra. Entendi. É um equilíbrio, então. Às vezes, para ter relevância, talvez a informação precise ser mais tempestiva, mais rápida. E aí talvez envolva uma estimativa que não seja 100% precisa. Você tocou num ponto crucial. Exatamente. Existe essa tensão, a representação fidedigna busca retratar a realidade econômica, às vezes fazer isso perfeitamente levaria tempo demais,
e a informação perderia relevância. Aí entra o julgamento. Muito julgamento. Pensa, por exemplo, no valor justo de um ativo muito específico sem mercado ativo. A estimativa pode ser super relevante para a decisão atual, mas ela carrega uma incerteza maior do que, sei lá, o custo histórico daquele ativo que é preciso, mas talvez menos relevante hoje. Complexo. E as outras características? As de melhoria? As de melhoria. Elas não tornam a informação útil sozinhas, mas elas, digamos, turbinam a utilidade da informação que já é relevante e fidedigna. Ok, quais são elas? Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Vamos uma por uma. Comparabilidade. Comparabilidade é a capacidade que a informação dá ao usuário de identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens, seja ao longo do tempo da mesma empresa ou entre empresas diferentes no mesmo período. Precisa de pelo menos 2 itens para comparar, né? Claro. Verificabilidade. Verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa mesmo os fenômenos econômicos que diz representar. Significa que observadores diferentes, independentes e bem informados chegariam a um consenso, talvez não a um valor exato, mas a uma faixa similar, de que aquela representação é fiel. Ok, dá uma segurança maior. Tempestividade. Essa é mais intuitiva. A informação tem que estar disponível para os tomadores de decisão a tempo de ser capaz de influenciar suas decisões. Informação velha, mesmo que perfeita, pode não servir para nada. Verdade. E por último, compreensibilidade. Compreensibilidade significa que a informação é apresentada de forma clara e concisa. Mas atenção, isso não quer dizer que informações complexas devam ser excluídas só para facilitar. Se um fenômeno é complexo e a informação sobre ele é relevante, ela deve ser incluída, mesmo que alguns usuários precisem de ajuda para entender. Pressupõe-se que os usuários tenham um conhecimento razoável de negócios e contabilidade. Entendi. Clareza na apresentação, mas sem simplificar demais a ponto de omitir o que é importante e complexo. Exatamente. Ok, então temos o objetivo e as qualidades da informação. Mas quais são as peças desse quebra-cabeça? Os blocos de construção que a gente vê nas demonstrações contábeis. Capítulo 4, né? Isso, os elementos das demonstrações financeiras. Basicamente, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Quais? Os que mostram a posição financeira da empresa em um determinado momento, tipo uma foto, e os que mostram o desempenho dela ao longo de um período, tipo um filme. Ok, a foto. O que tem na foto? Na foto a gente tem ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo são os bens e direitos, certo? Isso, de forma simplificada. Tecnicamente, é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. E um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos futuros. Pensa em caixa, estoque, máquinas, contas a receber. Controlado não precisa ser propriedade legal, então. Não necessariamente. Controle é a chave. Se a empresa tem a capacidade presente de direcionar o uso do recurso e obter os benefícios, ela controla. Interessante. E o passivo? As obrigações. Exato. É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados, dívidas com bancos, fornecedores, salários a pagar, impostos. Obrigação presente, mesmo que o pagamento seja só no futuro. Sim. Se o evento que criou a obrigação já ocorreu, ela é presente. Ok. E o patrimônio líquido? O famoso PL? O PL é a participação residual nos ativos da entidade, após a dedução de todos os seus passivos. É o famoso ativo menos passivo. Representa o capital próprio, o investimento dos sócios mais os lucros acumulados, etc. E aquelas ações em tesouraria? Onde entram? Boa pergunta. Ações em tesouraria são ações da própria empresa que ela recomprou. Elas são apresentadas como uma dedução do patrimônio líquido, não como um ativo. Ah, ok. E o filme? Os elementos de desempenho. Aí temos as receitas e as despesas. Receitas. Aumentam o bolo, né? Isso. São aumentos nos ativos ou diminuições nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles relacionados a aportes dos sócios. Geralmente, vem da atividade principal da empresa, vendas de bens ou serviços. E as despesas? O contrário.
Exatamente. São diminuições nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em diminuições no patrimônio líquido, exceto as relacionadas a distribuições aos sócios. É o custo dos recursos consumidos para gerar receita. Pensa no custo da mercadoria vendida, salários, aluguel. Gasto sem benefício futuro esperado é despesa, então. Basicamente, sim. Se o recurso foi consumido no período para gerar receita naquele período, vira despesa. Ok, entendidos os elementos. Mas como a gente decide o valor, o dinheirinho que vai em cada um desses itens? A mensuração. Isso, capítulo 6, mensuração. Aqui a gente define como colocar um valor monetário nos ativos, passivos, etc. Existem diferentes bases ou critérios de mensuração. E quais são as principais? A base mais tradicional, e ainda muito usada, é o custo histórico. O valor original da transação. Exato. É o valor dos recursos pagos ou o valor justo do que foi dado para adquirir ou produzir um ativo ou o valor recebido para assumir um passivo, lá na data da transação original. É objetivo, verificável. Mas o mundo muda, né? O valor das coisas flutua. Pois é. Por isso a estrutura também prevê bases de mensuração a valor atual. Elas buscam refletir as condições na data do balanço, não na data da transação original. E quais são essas bases de valor atual? Tem algumas importantes. O valor justo é uma delas. Valor justo. O valor de mercado. É uma boa aproximação. Tecnicamente, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. É uma perspectiva de saída do mercado. Ok. E tem mais. Sim. Tem o valor em uso para ativos e o valor de cumprimento para passivos. Valor em uso. É o valor presente dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com o uso contínuo de um ativo e com sua alienação final. É uma visão da própria empresa sobre o valor daquele ativo específico para ela. Diferente do valor justo que é do mercado. Exatamente. E tem também o custo corrente. Custo corrente. É o custo de adquirir, na data de mensuração, um ativo equivalente ao que a empresa já tem, ou o valor que seria recebido, líquido de custos, se a empresa incorresse num passivo equivalente hoje. É tipo um custo de reposição. Então, o custo histórico é valor de entrada lá atrás. Isso. Valor justo é valor de saída hoje. Isso. Valor em uso é valor para o próprio uso futuro. Isso. E custo corrente é valor de entrada hoje. É isso. Excelente resumo. É fascinante ver como cada base reflete uma perspectiva diferente e serve a propósitos distintos de informação. A escolha da base depende muito da natureza do item e do objetivo da informação. Realmente. E por baixo disso tudo ainda temos aqueles princípios contábeis fundamentais, né? Já ouvi muito falar de competência, prudência. Sim, são pilares. Alguns já estavam meio implícitos no que falamos, mas vale reforçar. O princípio da entidade, por exemplo. Separar o que é da empresa do que é do sócio. Exatamente. O patrimônio da empresa não se confunde com o dos seus donos. Fundamental para saber o real desempenho e posição da empresa. E continuidade. Continuidade pressupõe que a empresa vai continuar operando no futuro previsível. As demonstrações são preparadas nessa base, a menos que haja intenção ou necessidade de liquidar a empresa. Faz sentido, senão a avaliação dos ativos seria outra, né? Totalmente. Aí vem a oportunidade, que se relaciona com a tempestividade que falamos. O registro tem que ser íntegro e feito no tempo certo. Registro pelo valor original. Seria o custo histórico. É a base dele, sim. Registrar inicialmente pelo valor da transação original. E a famosa competência. Essa é crucial para o desempenho. O princípio da competência diz que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas quando elas ocorrem, quando são geradas ou incorridas, independentemente de quando o dinheiro entra ou sai do caixa. É o que permite calcular o lucro do período de forma mais real, digamos. Exato. Desacola o resultado do fluxo de caixa, que pode variar por muitos outros motivos. E, por fim, a prudência ou conservadorismo. Essa é a de ser cauteloso. Isso. Diante de incertezas, no julgamento, a prudência orienta a ter cautela. Na prática, significa não antecipar lucros ou superestimar ativos e não deixar de registrar passivos ou despesas prováveis.
Entre duas alternativas válidas, escolher a que tem menor impacto positivo ou maior impacto negativo no PL. Ajuda a não ter surpresas desagradáveis depois, talvez. É uma forma de ver. Busca evitar um otimismo excessivo nos números. Ok, então temos a estrutura conceitual, os princípios, e para fechar o pacote tem a Lei 6.404, a Lei das SA. O que ela adiciona de mais relevante para a nossa conversa? Não. A Lei 6.404 é a lei específica que rege as sociedades por ações no Brasil. Ela define o que é uma SA, estabelece a responsabilidade limitada dos acionistas ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Coisas mais jurídicas e societárias, então. Também, mas ela dialoga muito com a contabilidade. Por exemplo, ela exige a elaboração e publicação de demonstrações financeiras específicas, balanço, DRE, DMPL, DFC, notas explicativas. Ah, ela que obriga a fazer tudo isso? Sim, e ela também traz definições importantes na prática, como o conceito de sociedade de grande porte. O que é isso? É uma sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que teve no exercício social anterior ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões. E qual a implicação disso? Empresas de grande porte, mesmo que não sejam SA, como algumas limitadas grandes, são obrigadas a seguir as regras da Lei 6.404 para a escrituração e elaboração das demonstrações financeiras e também precisam de auditoria independente. Entendi. Amplia o alcance de certas regras contábeis. E tem mais algum ponto da lei crucial para a confiabilidade da informação? Tem sim, um muito importante. A lei exige que as demonstrações financeiras publicadas sejam assinadas pelos administradores da empresa e por contabilistas legalmente habilitados. Ah, o contador assina junto. Exato. Isso cria uma responsabilidade profissional e técnica sobre os números apresentados. O contador atesta que as demonstrações foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Isso reforça a conformidade e a credibilidade. Faz todo sentido. Uma garantia adicional. Sem dúvida. Ufa! Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente pode dizer que é o grande takeaway? Essa combinação da estrutura conceitual, dos princípios, com as exigências da Lei 6.404. Busca o quê, no final das contas? Olha, acho que o grande objetivo é construir um alicerce sólido. Um alicerce para que as informações financeiras que as empresas divulgam sejam, ao mesmo tempo, compreensíveis, relevantes, confiáveis. E comparáveis também, né? E comparáveis, claro. Especialmente para quem está fora da empresa e depende desses números para tomar decisões importantes, como os investidores e os credores, que a gente falou lá no início. É dar segurança e utilidade para esses usuários. Perfeito. E para a gente pensar um pouco mais, fica alguma questão em aberto? Algum desafio nesse equilíbrio todo? Ah, sempre fica, né? A contabilidade é dinâmica. Uma reflexão interessante é justamente sobre essa tensão que a gente comentou entre a busca pela representação fidedigna, muitas vezes ancorada na objetividade do custo histórico, e a necessidade crescente de usar estimativas. Tipo valor justo, valor em uso. Exato. Essas estimativas trazem mais relevância em muitos casos, refletem melhor a realidade econômica atual, mas também trazem mais subjetividade, mais julgamento. Como as empresas equilibram isso? Principalmente quando o mercado é volátil ou o ativo é muito específico, sem um mercado claro para se basear. Justamente. Como garantir que esse julgamento profissional, que é essencial, seja aplicado de forma consistente, transparente e realmente buscando a representação fidedigna, sem vieses? Esse balanço fino entre objetividade e subjetividade relevante é talvez um dos grandes desafios contínuos da contabilidade. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. Eu que agradeço. É sempre bom discutir esses fundamentos.